Beleza, então continuando, o que nós vamos começar a fazer aqui? Vamos começar a fazer as paredes, né? Vamos imaginar que isso daqui, essa parte seja a parte interna, então vamos fazer a parte externa. Então vamos lá, ó, vou posicionar o cursor. Por enquanto, pessoal, o que está acontecendo? A gente não vai estar trabalhando com números. Por quê? Porque para a gente começar a trabalhar com números, a gente precisa trabalhar antes a métrica, né, que são as unidades de medidas, junto com cotas, que é um próximo assunto que a gente ainda vai ver. Mas aqui, ó, dá para a gente fazer assim, ó. Lembra, deixa eu pegar aqui o retângulo, ó. Cliquei, ó, seria a parte externa da minha casa, percebe? Clica e arrasta. Então aqui, ó, eu já tenho a estrutura total da minha residência. De área interna, 45 metros quadrados, e área externa seriam o acréscimo das paredes. Pronto, daqui por diante, basta eu começar a desenhar os cômodos, todo ele com base em retângulo, né? E aí fica muito mais fácil a gente começar a trabalhar. Então vamos lá, ó. Novamente, ó, vou dar um clique, vamos lá, retângulo. Vou dar um clique aqui, sempre começando com um ponto, lembra disso? Então aqui seria o meu quarto. Tá vendo? Determinei um pedacinho daquele 45 metros quadrados. Agora eu vou fazer a parte de fora. Ó, mesmo esquema. Percebe que ele vai prendendo o cursor na própria linha. Ó, tá vendo? Ó, cliquei. Percebe que ele vai prendendo? E aí a gente vai trabalhando com detalhes, né? É claro que agora está muito, digamos assim, um desenho muito bem simples, né? Muito simples, mas falta muita coisa. A gente vai trabalhar com cotas, a gente vai trabalhar com escalímetro, angulação, enfim, uma série de coisas. Mas é só para você já ver que com o que você já tem, já pode começar a fazer alguns tipos de trabalhos que são bem mais simples de se fazer, né? Esse aqui é um, eu estou fazendo aqui para você um simples cômodo, digamos assim, uma área dividida em vários cômodos, tá bom? Bom, e qual é a proposta, né, dessa nossa aula de hoje? É você montar, você criar aí com o seu programa, se você puder, um quarto e sala, digamos assim, de 20 metros quadrados. Tá? Então, você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui, só que um quarto e sala de 20 metros quadrados. Então, vai ter que ter 20 metros quadrados essa sua área e um quarto e sala, né? Como eu fiz aqui. Vamos supor que essa parte de baixo aqui seja o banheiro, aqui um quarto, aí eu faria um outro quarto aqui, uma cozinha aqui, aqui seria minha sala, entendido? Bem dividido. Então, beleza. Então, essa é a nossa proposta da aula de hoje. Você vai tentar fazer o que eu fiz aqui, da forma como eu fiz aqui, você pode repetir o vídeo aí quantas vezes você quiser, determinando a área do local, usando os comandos, como a gente aprendeu, e daí você vai começar a desenhar o quarto e a sala, ok? Na próxima aula, nós vamos começar a escrever, trabalhar com cotas e determinar medidas, que são o alicerce, né, do estudo do AutoCAD. São essas ferramentas junto com os nossos comandos. Tudo bem? Meus amigos, ó, mais uma vez, tudo de bom para todo mundo. Vamos andando e terminou de fazer o exercício, tá? Pode postar lá na sala que eu vou dar uma olhada e vou comentar. Beleza? Abração para todo mundo aí. Tudo de bom. Saúde. Até lá. Fala aí, galera. Tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, voltamos aí para mais uma aula de AutoCAD. Na primeira aula nós falamos aí sobre a interface no modo geral, né? Falamos aqui de algumas ferramentas que são básicas e muito importantes no desenvolvimento de algum projeto, né? Seja ele um projeto elétrico, um projeto em planta baixa, um projeto de desenho, projeto em perspectiva, projeto mecânico, enfim. Qualquer tipo de projeto, algumas ferramentas elas são básicas, né?
E essas ferramentas são as que a gente precisa trabalhar inicialmente. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos hoje trabalhar com as ferramentas Draw, né? O que eu chamo de ferramenta Draw? São formas, né? São ferramentas de uso geométrico e que elas vão ter funções básicas e muito importantes dentro do seu trabalho, né? Vou fazer alguns exemplos aqui e hoje especificamente vou deixar um exercício, um trabalho para vocês desenvolverem aí, para vocês poderem começarem a praticar, quem já tiver o programa, né? Para vocês já me mostrarem alguns resultados. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, já estou com o AutoCAD aberto, né? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com essa área aqui, essa primeira etapa aqui do programa, que são as ferramentas Draw, como eu falei. São as formas, né? Que essas formas, na realidade, elas vão especificar alguma coisa, elas vão representar alguma coisa dentro do seu projeto. É muito comum essas formas representarem prédios, representarem ruas, representarem peças. Então, para isso, a gente precisa trabalhar bem elas. Para a gente começar, vamos começar aqui pela ferramenta linha, que é muito fácil, né? Provavelmente muitos já devam ter usado, né? Que é essa ferramenta linha aqui. Olha só. Vamos lá. O que a gente, antes de mais nada, precisa se concentrar, digamos assim, né? O AutoCAD ele é um programa onde você tem um cunho gráfico, né? O desenvolvimento gráfico, mas ao mesmo tempo você tem os comandos. Então, é muito importante você trabalhar os dois ao mesmo tempo, porque não só você desenvolve a questão de interpretação de comandos, como também você desenvolve a questão gráfica. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender no desenhar é saber o que você vai fazer. Então, eu vou fazer aqui, obviamente, uma coisa bem simples, né? Que seria representar, por exemplo, um prédio numa visão superior, por exemplo. Eu tenho uma visão superior, eu estou olhando de cima para baixo, eu estou vendo um prédio. Então, esse prédio, supostamente, eu só vou ver a parte retangular, a parte superior dele. Então, daí, eu utilizo a minha linha, uma das ferramentas. Depois eu vou mostrar o retângulo, né? Então, tá aqui, ó, uma linha. Percebe que quando eu movimento o cursor, olha só, ele já me coloca e já me mostra automaticamente a angulação que eu quero. Então, vamos imaginar que eu não quero que ele fique a 0 grau, né? Horizontal, digamos assim. Esse prédio ele tem uma pequena angulação, né, em relação à rua, vamos supor. Então, ele tem uma inclinação de 20 graus, tá? Então, tá aqui, ó. Tá ali, 20 graus, né? Já está marcado. E você percebe que aqui, ó, dentro dos números, né, você tem ali uma distância métrica, que até então não determinamos. Ainda não chegamos nesse ponto, a gente vai falar sobre ela. São as configurações de medida. Se a gente está trabalhando com metro, com centímetro, com milímetro, né? Como é que a gente está trabalhando? Então, como a gente ainda não parou para falar sobre esse assunto de medidas, o número que eu colocar ali, vamos considerar que seja metros, centímetros, quilômetros, não tem importância no momento. É mais para a gente entender que aqui é apenas uma escala métrica, sem alguma específica. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Percebe que ele já está selecionado. Tá vendo ali o quadrinho, que a distância dessa linha já está selecionada. Então, eu vou digitar aqui um valor próximo daquele, ó, vou digitar 55. Enter. Então, o que ele fez? Ele fez uma linha de 55 de uma escala métrica a 21 graus de inclinação. Ok? Em relação à minha grade que está ali. Bom, ó, vou continuar. Ó. E tudo isso daqui eu estou fazendo manualmente, percebe? Ó, novamente, ele vai me dar ali uma angulação. Ó, tá vendo? Ele está me dando uma angulação. Então, essa angulação, percebe que ele me mostra com base no quê? Na linha horizontal, que é o eixo X. Então, essa angulação ela tem de suma importância ser como referência o eixo X, que é o eixo das
abscissas, lembra que a gente falou, né, lá na primeira aula? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui novamente fazer uma outra angulação, tá bom? Então, eu vou determinar aqui, ó, 108, por exemplo. Tá? Isso tudo são coisas exemplares, tá? Depois a gente vai fazer uma para valer mesmo. Bom, vou escolher aqui, ó, eu tenho 21 para baixo, vou fazer aqui 109, tá bom? Pronto, marquei. Vou continuar com o meu trabalho, ó, seguindo, percebe que ele vai exatamente fazendo todo o meu processo de angulação, ó. Vou marcar aqui, agora eu não estou especificando medida. Ah, sim, vamos fazer igual a medida lá de cima, não foi 55? 55, pronto. E vou fechar aqui em cima com a medida final. Enter, tá lá. Então, eu fiz aqui um retângulo, não necessariamente um retângulo perfeito, mas só para você ver que eu não só posso trabalhar o meu desenho manualmente, como também com base em comandos. Ok, até aí, amigos? Beleza, então fiz aqui um retângulo usando a linha. Percebe que eu usei a linha. E se eu quisesse fazer esse mesmo, vamos deletar, se eu quisesse fazer esse mesmo trabalho usando o retângulo mesmo, aqui ó, retângulo. Bom, aí fica muito mais fácil, né? Porque basta eu clicar em qualquer posição e o próprio retângulo vai me dar a dimensão que eu quero. Lembrando, pessoal, do seguinte, deixa eu trocar aqui que ele saiu torto. Eu vou trocar aqui para a gente entender o que a gente vai fazer, tá? Ó, vamos lá, vamos começar de novo. Ó, vamos escolher o retângulo e vou dar um clique em qualquer posição. Vamos supor, aqui, ó. Beleza. Então, o que a gente vai se atentar agora? Percebe que na barra de comandos aqui embaixo, ó, ele me habilitou 3 comandos. 3. Um chamado área, outro dimensão e o outro rotação. Tudo já em português. Área, dimensão e rotação. Então, o que isso vai me facilitar? Vai me facilitar porque eu já posso colocar aqui nesse meu desenho algum valor específico do que eu estou precisando. Vamos imaginar que eu esteja aqui fazendo uma peça qualquer e essa peça é retangular e eu preciso que ela tenha uma área, vamos supor, aí de 20 centímetros quadrados. Um exemplo, né? Então, o que eu vou fazer? Para eu não fazer lado a lado, ou seja, o que eu venho aqui? Ó, percebe que eu só dei o primeiro clique. Ele está solto, tá vendo? Não estou clicando em nada. Então, eu vou vir aqui na barra de comandos, ó, aqui na barra de comandos, e vou digitar a primeira letra do comando que eu quero dar, área. Tá, percebe que o A está em azulzinho? Então, ó, A, Enter. Aí ele vai me pedir qual é a área que eu quero, sem fazer o desenho antes. Eu preciso saber que área é essa que eu quero fazer. Combinamos que a gente vai fazer uma área de 20 centímetros quadrados. Como a gente não determinou unidade de medida, eu vou apenas digitar 20. É apenas para um exemplo. Ó, 20. Enter novamente. Beleza. Quando ele faz isso, ele pede o quê? Ele pede qual é o comprimento. Se você determinou que o seu trabalho, o seu quadrado, o seu retângulo precisa ter 20 metros quadrados, então eu preciso dar para ele um mínimo, que é a primeira medida, que é o comprimento desse meu retângulo ou quadrado. Né? Então lá vou eu, ó, L, opa, ó, vou botar aqui, ó, L maiúsculo, agora vai. Ó, L, e qual é a largura? Vamos botar aqui 10, um exemplo. 10, pronto. Vou chegar aqui, ó. Para dar o zoom é só o scroll do mouse, tá, pessoal? Então tá aqui. Então, o que eu acabei de fazer? Eu fiz um desenho com 20 escalas métricas ao quadrado, né? Vamos usar centímetros, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, um retângulo de 20 centímetros quadrados que tem 10 de comprimento. Tá vendo? Como é que a gente prova isso? Vamos provar da seguinte forma. Tá vendo aqui em cima? Tem uma réguazinha, tá vendo? Uma régua. Ó, vamos dar um clique nela e vamos lá. A gente clica no primeiro ponto
e no último ponto. Percebe que ele é um ímãzinho, ele vai buscando ponto. Ó, nem cliquei em nada. Lembra que eu coloquei comprimento 10? Está aí, ó, 10, já está aparecendo. Então, se eu tenho uma área de 20 determinada antes, qual seria o valor dessa lateralzinha aqui, né? Qual será o valor dela? Se aqui eu tenho 10 para ter uma área de 20, isso daqui tem que valer 2, correto? Vamos ver. Ó, cliquei na régua novamente, vou clicar no primeiro ponto e no último ponto. Ó. Nem vou clicar, só para você ver que já apareceu o número 2 ali. Perfeito? Então, essa maneira de fazer o comando e desenhar ao mesmo tempo, não só te facilita, para que você também possa acelerar o processo do seu trabalho. Né? Então, vamos imaginar que eu criei aqui um terreno, vamos imaginar assim, de 20, vamos falar metros quadrados, de 20 metros quadrados. É pouco, né? É só não chega nem a ser um terreno. Um ambiente de 20 metros quadrados. Beleza? Bom, deixa eu dar o ESC, para você cancelar qualquer coisa, basta apertar o ESC, tá? Delete, muito bem. Bom, para continuar aqui, no Draw, eu tenho algumas outras ferramentas, todas elas são todas ferramentas de formas. Todas elas você pode usar perfeitamente para o que você quiser. Todas elas têm a mesma proposta. Qual é a largura, qual é a altura, qual é o comprimento. Vamos colocar o círculo aqui. Vamos imaginar o círculo. Bom, especifique o ponto central. Está vendo que ele está me dizendo em inglês? Especifique o ponto central do seu círculo. Então, vou dar um clique só. Cliquei. Pum. Quando eu clico, ele arrasta para mim para cima ou para baixo qual será o tamanho do meu raio. Tá vendo? E conforme eu vou mexendo o mouse, ele já vai me dando lá um número. Mas, se eu quero um número específico, eu vou digitar aqui, por exemplo, 3. Pronto. Enter. E aí ele já me dá um círculo perfeito de raio 3. Podendo ser 3 centímetros, 3 metros e por aí vai. Perfeito? Vamos lá. Mais um. Vamos usar aqui esse spline. Tá vendo aqui? Spline, que é esse ponto aqui, essa curvinha. Vamos lá. Essa curvinha aqui é muito interessante, porque ela tem algumas especificações. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, vou fazer uma coisa para ilustrar melhor. Vamos fazer um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui, um aqui e outro aqui, tá? Sem medida, tá? Só para servir de exemplo. Em cima e embaixo, tá bom? Bom, e o que essa ferramenta Spline aqui, ela vai me trazer o que ela vai me trazer de benefício? Vamos lá. Essa ferramenta, ela trabalha com curvas. Então, vou te dizer o que acontece. Vamos imaginar que esses dois retângulos, vistos de cima, né, de uma vista superior, vamos imaginar que eles sejam duas pilastras, tá? Ou até dois prédios, olhando de cima para baixo. E aí eu quero que passe por aqui uma rua, né, passando aqui no meio deles, sem ser uma rua que chegue muito próximos aos prédios, vamos imaginar. E sim uma curva, né? Uma linha curva. Então, olha só, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um primeiro ponto aqui, aproximadamente. Cliquei, tá vendo? Ele puxou uma linha. Então, eu não quero que essa linha fique encostada, tá vendo aqui? Próxima, presa ao prédio. Ela vai ficar distante, até porque a rua não pode ficar colada. Então, vou fazer assim, vou chegar o mais próximo possível e vou dar um outro clique. Cliquei. Pum. Olha o que ele faz. Ele começa a curvar a linha. Olha só. Tá vendo? Ele curva. Lá vou eu. Então, curvou. Tá vendo? Vou fazer. Vamos lá para cima. Cliquei novamente. Mais um ponto. Cliquei. Olha lá. E ele vai fazendo curvas e curvas. Interessante? Vou dar mais um clique aqui. E para soltar, aperto Enter. Legal? Então vamos lá, de novo. Agora outro lado.
Vou clicar aqui. Opa. Vamos lá aqui, o spline. Ó, cliquei. Ó, fiz a curva. Tá vendo? Não quero que toque ali no prédio. Então, mais um clique longe do prédio. E aí, mais um clique lá em cima. Dá um Enter. E aí a gente tem aí, mais ou menos, né, uma curvinha com base em uma vista aérea, né? Vamos supor. Entendido, meus amigos? Então, essas ferramentas Draw, elas se assemelham muito às ferramentas do CorelDRAW, né? Se você já mexeu ou já teve a oportunidade de trabalhar com CorelDRAW. São ferramentas mesmo de formas, aonde vão me auxiliar bastante no nosso dia a dia, no nosso projeto, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um exemplo de um desenho funcional, né? Um desenho que tem uma proposta, que vai ser o seguinte, vamos pegar aqui um retângulo e vou fazer aqui, vamos imaginar, um ambiente, né? Qualquer. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no primeiro ponto, vou fazer aqui bem grande, ó. Lembra da área, ó? Eu vou querer agora aqui, ó, eu vou querer uma área. Vamos imaginar um apartamento pequeno, né? Não muito grande, uma área de 45 metros quadrados. 45. Enter. E quanto que essa área precisa ter de comprimento? Vou escolher um valor aqui e ele vai aproximar para mim mais próximo dos 45, tá? Vamos fazer um 9. Aliás, ó, vamos botar o L, ó, length, que é o comprimento, 9. Enter. Pronto. Olha lá, ele já montou para mim. Aqui, ó. Então, o que ele fez, né? Se eu antes tinha determinado 45 metros quadrados de área e determinei 9 de comprimento, ele já me colocou quanto aqui, né, de largura? Me colocou 5, né? 9 vezes 5, 45. Ele fez isso automático. Eu não preciso ficar fazendo ponto a ponto. O próprio programa calcula isso para mim. Beleza? Então, beleza. Então, isso aqui seria a área total, ok? Do meu ambiente. E daqui por diante, eu iria ter que começar a desenvolver o quê? A planta, né? A planta do meu trabalho. Para isso, eu vou só configurar aqui uma ferramenta para a gente poder continuar, beleza? Tem um minutinho só.